gurias, bom dia, mulheres empreendedoras, bom dia, mulheres profissionais, mães viajantes. Hoje eu vim aqui agora bater um papinho com vocês aqui com o meu cafezinho, ó, que é o meu cafezinho da mamãe, né, pra conversar sobre como foi a nossa experiência no Chile, como a gente conseguiu, como a gente organizou a viagem, como ela foi pensada, quais foram os preços das passagens, né? Então, tudo isso a gente vai trazer aqui para vocês. Se de fato o Chile é sim um destino para criança, né? Se não é um destino só específico para casal, que tem muitas vinícolas para visitar, tem a parte ali das montanhas, mas tem deserto, tem muita atividade que requer um planejamento específico, né? Vou esperar as pessoas entrarem aqui. Então, a nossa viagem para o Chile, ela foi pensada para que eu conhecesse, para que eu fizesse um que eu chamo de fam tour, para que eu conhecesse o território, né? Foi para me familiarizar com o território. Até porque eu já estava com alguns roteiros para lá, agora em julho e setembro, então eu gostaria de conhecer. Então eu comecei a ficar de olho nas passagens aéreas, comecei a ficar em busca de passagens aéreas para ver se a gente conseguia um melhor custo-benefício para ir. Afinal de contas, nós somos 3, né? A gente começou a ficar de olho nas passagens aéreas. Comecei então a buscar as informações dos preços, né? Das questões de milhas, para eu ter uma noção de quanto seria essa passagem, né? Então eu consegui a minha passagem, a do Thiago, a gente conseguiu por 17 mil pontos Latam, tá? Isso na época era um preço muito bom, tá? Considerando ali o período de junho, né? Então isso foi um preço bem adequado. Hoje em dia a gente até consegue passagens aéreas pela Latam agosto, setembro por 12 mil pontos, né? Então, assim, dá pra se dizer que 12 mil, sim, é um preço excelente, um preço promocional. Então, a gente consegue esse valor, se calcula em reais, tu gasta menos de R$1.000 indo pro Chile, né? Então, é uma passagem que é um local, um destino que a gente consegue bons preços de passagens, né? Então, eu comecei a organizar essa viagem. A ideia inicial seria somente eu e o Thiago. Depois disso, eu acabei incluindo a Aurora. E foi um pequeno perrenguezinho para incluir ela na passagem. Que como a gente comprou essa nossa passagem por milhas, a gente não conseguia. Eu tinha que ligar para a Central da Latam, e colocar ela na minha reserva. Mas no fim, deu certo, tá? Porque a mãe aqui ficou com o coração apertado de viajar sozinha e deixar a filha, né? Então, a primeira viagem eu não consegui fazer. Primeira viagem que eu tentei fazer sozinha, que eu organizei pra fazer sozinha, eu não consegui fazer sozinha. Justamente por isso, né? Então, a gente foi pro Chile. Vou tomar aqui o meu cafezinho. A gente foi pro Chile agora, dia 11 de junho. As hospedagens, tá? As questões das hospedagens. Nós conseguimos também utilizando milhas aéreas, tá? Então, para quem não sabe, milhas não é somente para emissão de passagem, mas milhas também é para emissão de hospedagem e de aluguel de carro. A Latam, a gente só consegue fazer reserva de hospedagem, tá? A Smiles e a Azul, a gente consegue fazer tanto reserva de hospedagem como aluguel de carro. Então, a gente utilizou as nossas milhas tanto para passagem, quanto para hospedagem, quanto também para aluguel do carro, né? Porque como objetivo era fazer uma
uma fan tour, né? A gente queria realmente conhecer, não queria também desembolsar muito, né? Até porque, vou falar mais adiante pra vocês, mas o Chile é um lugar, um país que tá muito caro. A nossa, assim como a Argentina, a nossa moeda não está valorizada, então a gente tá muito, muito caro, né? A gente saiu pra jantar um dia, 2 sanduíches tradicionais, 2 cervejas, deu R$ 350 para um casal. Então, esse é um preço mais alto do que a gente vê aqui, inclusive em Porto Alegre, né? Sobre as hospedagens, então anotem aí pra quem quer ir pro Chile, né? Sobre as hospedagens, a gente indica vocês ficarem. O bairro Providência é um bairro muito legal, é um bairro bem central, um bairro que você consegue fazer bastante coisa caminhando, tá? Providência é uma das possibilidades. A outra possibilidade é o bairro Bela Vista. O bairro Bela Vista também é um bairro excelente, de excelente estrutura, também muito perto, consegue fazer muita coisa caminhando. Embora o transporte público do Chile, especificamente Santiago, né? A gente tá falando aqui muito de Santiago. Ele é um transporte público muito bom, né? de fácil locomoção. Os valores também são bem acessíveis, né? Então vale a pena conhecer, né? Vamos ver aqui que eu anotei aqui, eu fiz uma colinha para não esquecer tudo que eu tenho para falar aqui com vocês, senão eu vou acabar esquecendo a metade. Os pontos turísticos, né? Aqui falando um pouco dos pontos turísticos especificamente de Santiago. Os pontos turísticos de Santiago, onde a gente estava muito bem localizado. A gente foi, né, com a Aurora, com a nossa filha de 3 anos, né? Então a gente precisava ficar num ponto bem localizado, né? Então a gente ficou na Providência, a gente fez muita coisa caminhando, que nem eu falei pra vocês. A gente foi conhecer o Plaza das Armas, tá? Plaza das Armas é muito legal, é um ponto turístico muito tradicional, né? A gente foi na troca de guarda no La Moneda, e esse é um detalhe muito importante, porque a troca de guarda no La Moneda, a gente só consegue assistir especificamente agora, junho e julho, a gente consegue assistir nos dias ímpares, tá? Então não é todos os dias que tem a troca de guarda, é especificamente nos dias ímpares, tá? Então, isso na hora de organizar o roteiro a gente tem que cuidar. A gente tem que fazer esse planejamento, tá bem? Outro ponto turístico muito legal, mas de difícil acesso, principalmente para quem vai com criança, é a Santa Luzia. Santa Luzia é uma colina onde a gente vai subindo, sobe as escadarias e tá chegando no topo. Tu vê uma vista de 360 da cidade espetacular. É lindo, muito, muito, muito legal mesmo. Mas, assim, é um passeio que, se tu for com criança, indico levar o Slim, né? Porque é muita subida, muita mesmo. E assim, pra quem não tem facilidade de subir escada, né? Difícil acesso. Tem as vans sobem até o segundo andar, até o segundo pavimento, né? E as pessoas conseguem ter uma vista bonita, mas não conseguem subir até a torre. Porque assim, essa tem muita escadaria e acaba que dificulta. Então essa é a dica que eu dou pras mamães. Usem Slim, para não ter perigo. Outro passeio muito legal que a gente não conseguiu fazer, mas eu vi muitos vídeos, eu cheguei até a frente para me informar, para ver a estrutura, e é o Cerro São Cristóvão. O Cerro São Cristóvão é um dos mais famosos de Santiago, que também é uma colina, uma montanha, que tem vários parques. Tu sobe primeiro de trenzinho, a primeira etapa tu sobe de trem, a segunda pro segundo monte tu vai de teleférico, bem semelhante ao Rio de Janeiro, né? Então tu vai de teleférico na segunda e tem muita coisa bonita, além, claro, da vista. Mas um detalhe importante, para quem está indo viajar para quem está viajando no inverno,
tá? Porque esses passeios, e principalmente neve, eles dependem muito das condições climáticas, né? Então, se tem muito vento, chuva, esses passeios não saem. Qualquer coisa que altere ali, que possa botar em risco, esses passeios não saem. Então, vocês têm que cuidar bastante quando a gente vai fazer essa organização, para que a gente consiga jogar nesse roteiro esse atrativo, que a gente consiga ter folga nos dias, para que a gente consiga realizar esses atrativos, né? Então, isso é muito importante quando a gente está organizando um roteiro especificamente para neve. A gente tem que contar com a possibilidade de que no meio do período, ali no meio do caminho, as coisas não aconteçam do jeito que a gente está planejando. Que a gente está falando de neve, né? Então, isso tudo a gente tem que, quando a gente organiza essa logística, a gente tem que deixar aquele período de folga, que eu sempre digo para os clientes, deixar uns dias livres, né? Para que a gente possa contar com esses acontecimentos, né? Bom, sobre outro ponto turístico que vale a pena vocês conhecerem, que é sensacional, é um ponto turístico Sky Costaneira. O Sky Costaneira, ele é um prédio, ele é o maior prédio da América Latina, que vocês conseguem subir no último andar, 42º andar, e vocês têm a vista 360 da Cordilheira dos Andes. Se vocês me acompanharam na viagem, vocês devem ter visto aquela foto maravilhosa com as cordilheiras refletindo o sol. Isso foi lá no Sky Costaneira. O Sky Costaneira é sensacional, vale a pena. Sugiro que vocês consigam se organizar para ir ali no final do dia, porque ele tem um barzinho legal para fazer um rap, muito bacana. E detalhe, bem importante, as pessoas chegam de elevador e elas chegam no 42º andar. E é um local fechado, muito bonito, só que, claro, lota, porque as pessoas chegam, elas se deparam com aquela vista maravilhosa da Cordilheira dos Andes, né? E acaba que lota. Só que tem um segredo. Se tu desce a escadaria pro 41º andar, é um local mais vazio, a vista é a mesma, porém ele é aberto, tá? Então, se vocês tiverem vocês forem visitar, tiverem a oportunidade de visitar, também deem uma passadinha, que vale muito a pena. Então, Casa Costaneira Sky é um passeio que tem que estar no roteiro de vocês, que é realmente muito lindo. Sobre as vinícolas, né? Quais são as vinícolas que são próximas de Santiago? Pra gente fazer ali um bate-volta, né? No mesmo dia, enfim. Então, as vinícolas próximas de Santiago são especificamente Conde Toro. Conde Toro é bem, quase grudado, assim, dá uns 40 minutos mais ou menos. Depois a gente tem Undurraga e a gente tem Santa Rita. Vou dizer pra vocês que eu tinha me organizado pra sair cedo, pra tentar visitar as 3. Mas a gente optou por ir na Tráqua de Guarda. Não conseguimos visitar as 3. Infelizmente não deu pra ir visitar as 3. Mas fica aqui a minha dica, que sim, que vale a pena vocês conhecerem as 3, que é um passeio muito legal. A Undurraga, eu li vídeos sensacionais, tinha muita gente falando muito bem da degustação deles, porque o que a gente tem que organizar quando a gente vai pro Chile, né? Bom, transfer, como a gente vai organizar o transfer para fazer essas logísticas? Eu tô fazendo cotação para cliente, os transfers são muito caros, muito caros mesmo, tá? Vamos optar por fazer aluguel de carro. Bom, vamos optar por alugar carro, mas a gente vai ter que dosar no quanto a gente vai fazer a degustação, né? Quanto a gente vai, conhece uma vinícola, enfim, faz uma degustação ali e dá uma pausa e porque tem uma estrada ainda pela frente, né? Então tem este porém quando se aluga o carro. Mas quando tu aluga o carro, a vantagem é a liberdade, né? Que a gente pode ir a hora que a gente quiser, né?
E a outra possibilidade também outro fator muito importante é o valor. É um valor muito mais baixo, né? Um valor, assim, consideravelmente, né? Então, isso a gente acaba pesando. Mas, indo com criança, Santa Rita é uma vinícola maravilhosa. É uma vinícola que eles fazem um piquenique ali na grama, né? Uma vinícola onde tem bastante espaço para as crianças correrem. Tem ali a loja, que é muito loja linda. Tem ali a parte de fazer os passeios para fazer degustação. Então tem coisas para fazer com criança, tá? A Undorraga eu também sei que tem esse piquenique para vocês fazerem com criança, que vale muito a pena, muito legal. E a Undorraga é um pouco mais barato, né? A gente pagou 56 mil pesos, a Undorraga tá uns 38 mil pesos, tá? Isso é considerável também vale a pena. Então, se vocês tiverem oportunidade sobre vinícolas, fica aqui a minha dica. Conde Toro, que é mais tradicional, mais turística, tá? Sugiro ali que vocês façam apenas um passeio, conheçam, né? E deixem para fazer propriamente a visitação guiada em alguma outra que vocês não conhecem, como a Santa Rita ou a Undorraga. A Undorraga tem um passeio guiado muito legal, muito bonito por toda a vinícola e vale a pena vocês conhecerem essas três. Depois a gente seguiu a nossa viagem, a gente seguiu até Valparaíso e Vinha del Mar. O objetivo era conhecer Isla Negra, Algarroba. Algarroba, para quem não sabe, é onde tem aquela piscina maior da América Latina, né? Então, era conhecer tanto Algarroba como Isla Negra, seguindo depois para dormir em Valparaíso e Vinha del Mar. Bom, eu sempre digo que esses perrengues eu prefiro eu passar do que passar essa ideia para os clientes, né? Então, eu fui conhecer Isla Negra. Eu queria ver o que tinha em Isla Negra. A Isla Negra, se vocês não forem visitar a casa de Pablo Neruda, não vale a pena conhecer, tá? Não vale a pena porque ela só é a casa de Pablo Neruda, né? Tem um mar ali muito bonito, mas entre Valparaíso, Vinha del Mar e Isla Negra, 1000 vezes Valparaíso. Saem de Santiago, se dirigam direto para Valparaíso, vão, curtam, porque lá tem muita coisa bonita para ver. Tem muita casinha, muita colina. Então lá sim é realmente um lugar incrível, né? Um lugar histórico, né? Valparaíso é uma cidade, é um patrimônio da Unesco. Então é uma coisa encantadora, parece cenário de filme. E Algarroba a gente tentou chegar. Tem um pier especificamente que tu consegue avistar a piscina. Mas a gente não conseguiu chegar nesse pier. Esse pier, na verdade, tu consegue chegar através com os guias, com os transfers, eles têm autorização para chegar nesse pier, tá? Mas, então, acabou que esse foi o pequeno perrengue da viagem. A gente resolveu incluir Algarroba no destino, no meio do caminho, e não valeu a pena. Já disse para clientes também, se não for na casa de Pablo Neruda visitar ou almoçar na casa de Pablo Neruda, vai em direção a Valparaíso e Vinha del Mar. Falando sobre Valparaíso, no Chile, bom, Valparaíso, gurias, é um local que vocês precisam pelo menos se hospedar um dia. Valparaíso é muito legal. Valparaíso é lindo, assim, que nem eu falei pra vocês agora. É uma cidade patrimônio da Unesco, né? É uma cidade que parece que tu tá entrando num cenário. São 2 colinas que são as mais, assim, importantes, que tem a Cerro Alegre, que eles chamam de Cerro Alegre, né? Não colina, de Cerro. Cerro Alegre e Cerro Concepción. E também tem, dentro também em Valparaíso, né? Tem os elevadores históricos, a Ascensão, né? Muito legal. É um lugar, assim, que vale a pena vocês conhecerem. É um lugar incrível, né? É um lugar muito bacana, que vale, sim, a pena
vocês passarem e se hospedarem, porque também tem bons restaurantes lá. Tá? As hospedagens de lá são muito legais, são sensacionais, são boas. Os valores são altos, tá? São valores um pouquinho mais altos, mas são hospedagens muito boas. Vale a pena, sim, conhecerem, se dedicarem ali, ficar pelo menos uma noite. Mas também, voltando a dizer, é um destino que tem muita escadaria, muita lomba e muita escadaria. Isso talvez possa ser um agravante para quem tem algum problema de acessibilidade, né? Então, isso sim a gente tem que sempre observar, e quando a gente faz o roteiro a gente também sempre avisa o cliente disto, né? Vinha del Mar. Vinha del Mar é um lugar incrível, é um litoral, com certeza é o litoral mais moderno, mais bem estruturado do Chile. Tem um cassino bonito para ser visitado, tem também o castelo, que eu anotei aqui, ó, eu vou dizer para vocês o nome do castelo. Castelo Vulfo, né? Tem o cassino, tem o castelo, tem o relógio, tá? Para quem sabe, o famoso relógio de Vina del Mar, que isso eu sempre conto a história quando eu faço o roteiro para os meus clientes, da história do relógio. E propriamente a Praia Ranca, tá? Essa é a praia central deles, a praia mais famosa de Vina del Mar. E também, se você tem problema de acessibilidade, subir escada, muita lomba, sugiro que você se hospede, então, em Vina del Mar. Vina del Mar é muito bonito também e tá 4 quilômetros de Valparaíso, né? Tá, da parte, assim, turística de Valparaíso, né? Porque Valparaíso é muito grande. Valparaíso é uma cidade universitária. Muitas pessoas vão para lá, muitos jovens, para estudar. Então, é uma cidade muito jovem, né? A parte que se limita à parte turística são Cerro Alegre e Cerro Concepción. São os mais turísticos, é onde centraliza ali todo o polo turístico da cidade, né? E Vina del Mar, de até Valparaíso, tá a 4 quilômetros de distância. Sobre o aluguel do carro, falei pra vocês, né? Sobre o aluguel do carro, eu disse pra vocês que a gente reservou o carro também por milhas, utilizando milhas, né? E valeu muito a pena, porque é uma forma também de a gente economizar, né? Claro, eu digo economizar quando a gente faz esse acúmulo de milhas de forma orgânica, né? Sem comprar, sem assinar clube, enfim. Eu digo quando a gente vai comprando em sites parceiros ou quando a gente vai acumulando no cartão de crédito, né? Então, isso sim vale a pena. Agora, sobre os parques, propriamente dito. Os parques. Os parques, eles iam começar a funcionar no dia 20 de junho. E eu estive lá no Chile no dia 11 de junho. Eu fiquei até o dia 15. Então, nesse período especificamente, os parques ainda não estavam funcionando, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês sobre os parques? Os mais famosos do Chile para a neve, Farellones. Farellones é muito conhecido, é um parque mais voltado para criança, né? Para atividades com criança. Tem boia, tem teleférico, ali fazer o boneco de neve, tem aulas de esqui, mas as pistas elas são menores, tá? Não são, assim, para quem é iniciante, é muito indicado, né? O Farellones, ele fica dentro de um municípiozinho, uma vilinha chamada El Colorado, tá? E nessa cidadezinha, vocês vão ter o Parque Farellones e o Parque El Colorado. Vocês conseguem ter acesso aos dois. Então, vocês vão estar ali na vilazinha, no El Colorado, e vocês vão conseguir acessar tanto o Parque Farellones quanto o Parque El Colorado, tá? É muito legal para conhecer e sugiro que seja o primeiro parque que vocês conheçam antes de ir justamente para um parque mais profissional.
O Vale Nevado é um parque muito conhecido no Chile. É um parque muito turístico, vai muito brasileiro para lá. Mas o Vale Nevado, ele é voltado para quem quer fazer atividade com esqui. Então, assim, ele tem atrações para te fazer com criança, mas ele é muito mais voltado para quem quer fazer atividade de esqui, né, de esquiar. Então, por isso que a gente sugere, começa no Franelones, faz ali tuas aulas iniciais, né, de esqui. No outro dia, se aventura e vai até o Vale Nevado. O Vale Nevado é legal, que nem eu digo, se vocês forem esquiar. Aí sim, vale muito a pena conhecer, tá? Claro, fora que a subida pra lá, a estrada até Vale Nevado é muito bonita, mas ela é cheia de curva. Então, isso tudo. E sobre transfer nos parques, os transfers para locais de neve, a gente sempre indica ser transfer contratado. Jamais vão de carro, principalmente se você não tem alguma noção de dirigir na neve. Porque quando a gente fala em carro com neve, a gente tem que amarrar cordas, né? Correntes no carro, desculpa. Amarrar correntes no carro. E se a pessoa não tem uma prática em amarrar essa corrente, é muito fácil da gente perder, dela estourar e acontecer alguma coisa. Então, para quem não tem essa habilidade, essa familiaridade, sempre vão visitar esses parques de transfer, né? Outra montanha também conhecida, um pouco mais distante de Santiago, essas duas que eu mencionei, vocês conseguem fazer bate e volta a partir de Santiago. Mas uma mais afastada também não, ela fica mais ou menos 2 horas de Santiago, La Parva, tá? La Parva é uma montanha que ela também não é tão explorada pelo turismo, tá? Ela é mais, digamos, selvagem, no sentido de que ela não tem tanta estrutura quanto o Franelones, né? Eu digo estrutura para vocês ficarem tomando um café, enfim, né? Para passar o tempo além de estar na neve, né? Então, ela é mais focada, assim, para atividade com esqui. Ela não tem... Ela recebe mais gente local. E tem... Mas também, em contrapartida, para vocês se hospedarem em La Parva. La Parva é um local bem indicado. É um local mais barato também para vocês conhecerem, para vocês se hospedarem, tá? Eu acho que, vamos ver o que mais, eu tinha anotado aqui tudo que eu queria falar com vocês. Já falei aqui sobre a questão das vinícolas, então, né? Oi, gurias, oi, olá. Então, falei aqui pra vocês sobre os principais pontos turísticos do Chile, né? Pra vocês conhecerem e se organizarem. Também falei pra vocês sobre a utilização de milhas, né? Como a gente utilizou milhas nas nossas viagens agora, na nossa praia do Chile, né? Também falei pra vocês sobre o piquenique na Santa Rita. E comentei também com vocês sobre a questão das cidades vizinhas para visitar, né? Valparaíso e Vinha del Mar, né? Finalizando agora falando então justamente sobre os parques, né? As montanhas para vocês conhecerem, né? Então fica aqui meu convite para quem não conseguiu assistir desde o início, que vocês assistam, que aqui eu passei bastante informação valiosa sobre o Chile. Quem tiver interesse em conhecer mais sobre o Chile, me contate. Tem interesse em viajar, em organizar uma viagem. O Chile, sim, é um destino muito barato para ir. A gente consegue passagens boas, é muito fácil de chegar, é 4 horas de Porto Alegre. 4 horas a gente tá lá num voo direto pela Latam, né? Então, um lugar incrível. A única coisa que nos falaram bastante pra gente cuidar era a questão do celular, né? Não ficar ali tirando foto, enfim, que tem muita gente que pega e rouba o celular, né? Motoqueiro, eles comentaram que passa muito e pega o celular, enfim. Então, isso no geral, eles alertaram muito, né? Valparaíso também, teve uma ocasião que a gente estava tirando uma foto num ponto turístico, veio um local e disse, cuidado com o celular. Então, mas coisas que a gente cuida aqui, né? Coisas assim bem
bem tradicionais sobre o câmbio, né? O câmbio, sempre normalmente eu utilizo o Wise para ir nessas viagens, mas neste caso o Wise estava muito alto, IF, e eu acabei não utilizando o Wise, mas o que eu fiz? Eu levei em reais e troquei em casa de câmbio lá. Tem uma rua chamada Agostinas, e essa rua tem várias casas de câmbio, várias. Então eu acabei utilizando tudo lá, acabei trocando tudo lá. Não levei em dólar, como eu sei que tem muita gente que faz. Muita gente leva em dólar e gasta. Por quê? Minha opinião, acho que tu tá perdendo 2 vezes. Né? Acho que tu faz ali a conversão do real pro dólar e depois tu vai converter de novo pro peso chileno. Então eu acabei não levando, levei em reais e deu tudo certo. Usamos tudo. E bom, como eu falei pra vocês, né? O Chile, sim, é um local que tá caro. As hospedagens agora, elas estão muito caras, né? Nessa período, assim, de neve, principalmente. Mas a gente consegue, sim, preços bem atrativos, tá? Agora, a partir de setembro. E detalhe, um detalhe importante pra quem tem interesse em conhecer o Chile e ver neve, tá? O período de neve vai até final de setembro. Então, a gente começa agora 20 de junho e vai até ali meados do dia 27 de setembro, o período de neve. Então, tem chance ainda de vocês visitarem o Chile agora em agosto, setembro, e vocês ainda pegarem neve caindo, que é muito legal, né? Então, aqui fica aí meu convite para vocês assistirem desde o início. E também vou já lançar uma novidade que vamos fazer uma masterclass sobre milhas. E essa masterclass vai ser voltada para mulheres, tá? Então a gente tá organizando aí uma super aula. A gente vai divulgar e vai estar cheio de benefícios, tá? Vocês vão ter, vão participar da aula, vocês vão participar do grupo de passagens aéreas que eu recebo baratas, tá? Que eu vou em busca e que eu recebo das passagens aéreas baratas, utilizando milhas, tá? E vai participar da comunidade Calma. Comunidade Calma por 3 meses, pessoal. 3 meses, tá? 3 meses vocês vão ter acesso à nossa comunidade. Então aí vai vir muita novidade agora aqui em julho. E fica aí meu convite para vocês. Se organizem, tá? Acho que é uma frase que eu vou deixar aqui para vocês, é calma no planejamento, liberdade no embarque, né? Então acho que toda viagem é possível fazer, requer um bom planejamento, a gente consegue fazer, não precisa gastar rios de dinheiro, né? Desde que a gente saiba se organizar e utilizar bem os benefícios que estão ao nosso alcance, certo? Um bom dia para vocês, fiquem com Deus e um bom dia frio aqui e vamos lá. Espero vocês no próximo Café com Destino.